Eu quero, nesta manhã, fazer um convite aqui, né? Todo mundo faz convite, convidar também. Convidar você, irmão, irmã, para a gente orar. Vamos orar. Daqui a pouquinho, nós vamos cultuar a Deus através da pregação, através da proclamação da palavra. Então vamos pedir a Deus que o Senhor nos ajude a cultuarmos a Ele, a prestarmos a Ele um culto que agrade a Ele. Vamos pedir que o Senhor nos oriente a fazermos uma proclamação da palavra que o agrade. E que o Senhor oriente os nossos irmãos e irmãs a ouvirem tudo que vai ser dito e confrontarem aquilo tudo que a gente vai dizer com a Bíblia Sagrada e ficarem, obviamente, com aquilo que a Bíblia afirma. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, bendito e maravilhoso, tremendo, justo e fiel Senhor da glória, nós estamos em espírito e em verdade reunidos para adorar, para glorificar, para exaltar e para engrandecer o Senhor. Ajuda-nos a cultuarmos o Senhor da maneira que o Senhor quer ser cultuado. Que este culto agrade o Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis à Tua santa palavra, aos Teus ensinos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos honestos e combatermos toda a falsidade, toda a mentira, mesmo que isso venha a incomodar alguém, e normalmente incomoda, mas que o Senhor se agrade de nós. Fale conosco, Pai querido, abre o nosso entendimento, fortalece-nos nas nossas fraquezas e livra-nos, ó Deus, de toda a forma que o mal se apresenta, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém. A partir de agora, nós estamos sempre, a partir da oração, a gente está no Facebook ao vivo. Você pode acompanhar aí a programação ao vivo pelo Facebook. É facebook.com/Pastor Mário Filho. E estamos gravando também, sempre a partir da oração, para o nosso canal do YouTube, que você pode acompanhar, pode se inscrever, E hoje nós vamos abordar um assunto aqui, eu já abordei algumas vezes, mas nós sabemos que o rádio tem uma audiência extremamente rotativa, Então nós precisamos de tempos em tempos abordar este assunto. E ontem à noite eu estava estudando aqui, preparando algumas coisas para hoje, e me deparei com este assunto. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Por que eu convido você a abrir a Bíblia? Porque eu não falo isso para me engrandecer, não é isso. Eu falo isso para você observar. Aqui a gente não prega, e ninguém deve pregar desta forma, em cima de letra de música, não. Que a gente não coloca a música de fundo para atrair você, não. Aqui a gente prega naquilo que está escrito aqui na Bíblia. Por causa disso que eu convido você para abrir a sua Bíblia. O único convite que eu faço
eu faço 2 convites. Um é para você orar e o outro é para você abrir a Bíblia. Todos os dias é assim, 2 convites. Orar junto comigo e abrir a Bíblia. Atos capítulo 2, versículos do 8 ao 11. Leia. Leia. Porque você lendo, não vai ter como você ficar contra aquilo que está escrito. Mesmo que eu venha falar alguma inverdade, você está lendo, né? Agora, eu sei que tem irmãos e irmãs que nos ouvem trabalhando, caminhando, dirigindo. Aí não dá para ler. Então a esses eu convido, olha, ouça. Depois, a hora que você puder, você lê, mas agora ouça, eu vou ler. A Bíblia diz que a fé, isso é a Bíblia que diz, né? É a palavra de Deus. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E alguns insistem que você tenha fé através dos tais testemunhos, né? Que é a coisa mais antiga, mais... Bom, vamos ler a Bíblia? Atos capítulo 2, versículos do 8 ao 11. Olha o que está escrito. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Olha, eu sei que algumas denominações, e não sei de onde tiraram isso, quer dizer, a gente sabe, né, de onde tiraram. Mas as línguas aqui de Atos, né, são as línguas naturais, mas existe a língua dos anjos. Oh, meu Deus. Aí fica pior ainda, né? Aí fica pior ainda, porque todas as vezes que um anjo apareceu, todas as vezes que há a narrativa de um anjo na Bíblia, falando com alguém, esse anjo fala a língua da pessoa, fala o idioma daquela pessoa com quem ele está conversando. Não há um registro, sequer na Bíblia toda, de um anjo falando uma língua que não seja um idioma, que não seja a língua da pessoa com quem ele fala. Então, usar essa história de língua dos anjos por causa de uma frase do apóstolo Paulo é a mesma coisa que querer dizer que a gente pisa em cima de Jesus. Você pisa em Jesus? Não. Mas Jesus não falou que ele é o caminho? Se ele é o caminho, a gente anda em cima dele. Mas é uma frase, é uma força de expressão, né? É uma maneira de falar. Então nós não falamos em línguas. A igreja hoje, antes de você me criticar, acompanha na Bíblia. Não seja apressado.
Pega as pedras que estão na sua mão, coloca aí quietinho, ouve. Depois, no final, se você quiser criticar, é um direito que você tem. Mas, por favor, critique fundamentado na Bíblia e não se esqueça de coisas que você já leu, está lendo e coisas que você vai ler. Então, a igreja hoje, fundamentada na Bíblia, não fala em línguas, em idiomas, porque não é bíblico fazer isso. Simplesmente por isso. E aí, algumas pessoas podem estar pensando ou comentando com alguém do lado, dizendo assim: mas no Novo Testamento as pessoas não falavam em línguas? E se elas falavam, isso não faz o falar em línguas uma prática bíblica? Não, claro que não. Algumas coisas na Bíblia Sagrada pertencem a pessoas e a tempos especiais, não a nós. Nós vivemos uma época em que teve início com Jesus Cristo. E desta época até agora, já se passaram 2000 anos. Jesus ressuscitou mortos. O apóstolo ressuscitou morto. Os apóstolos mexeram em serpentes víboras, e eles não sofreram nada. Mas a gente não pode fazer essas coisas hoje. Você teria coragem? Porque aí é uma questão de coragem, né? Encontrar uma cascavel aí, pegar ela assim, colocar do lado? Claro que não, né? A não ser que você tenha algum problema de cabeça. Ninguém faz isso. Mas na Bíblia, pessoas especiais, em tempo especial, fazia isso. A palavra línguas, acompanhe aí na leitura bíblica, por favor. A palavra língua, na maioria das vezes é usado línguas no plural. Em algumas frases específicas, língua. Mas sempre significa aqui, neste contexto, de outras maneiras de falar, significa idioma. Por causa disso que está no plural, porque existem muitos idiomas pelo mundo afora, muitos dialetos. E a Bíblia em lugar nenhum fala de um idioma celestial, a não ser em uma frase de Paulo, que ele usa isso como força de expressão, ele usa isso como licença poética. É óbvio, isso é óbvio. E o que é o dom de línguas? Bíblico. Aí você começa a analisar se isso que você faz, ou isso que você ouve as pessoas fazendo, se contém na Bíblia. O dom de línguas era, e quando eu digo era, eu quero dizer, era comum, porque Deus tudo pode, era a capacidade de pregar em idioma estrangeiro para a pessoa que estava pregando, sem ter estudado e aprendido aquele idioma. É isso que está escrito aqui em Atos, capítulo 2, versículos do 8 a 11. É exatamente isso. Aquelas pessoas estavam ouvindo a pregação, não é fazer profecia, olha Deus, não é nada disso, não é orar em língua, não é nada disso. É pregar o Evangelho num idioma que a pessoa não estudou,
não conhece. Então vamos aí, repetir. Eu não sei falar russo. O dom de língua seria eu estar pregando em russo para os russos. Não é trazendo novas profecias, falando da vida do russo. Não. É pregar o Evangelho. Porque isto é o dom de línguas bíblico, pregar o Evangelho. Agora, se eu estou pregando o Evangelho, como estou fazendo agora, para você que está aí me vendo e me ouvindo, qual que é o seu idioma? É o mesmo que o meu, não é? Nós falamos o português. Mal e porcamente, mas falamos. Por que eu vou pregar em russo? Eu tenho que pregar em português para você entender. Não é isso? E por que este idioma, por que este dom era usado nesta época aqui? Porque ensinava as pessoas, e aqui é relacionado, é elencado, muitos países e línguas, essas pessoas estavam sendo ensinadas a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. E elas precisavam ouvir. E você observe isso. Eu já falei isso várias vezes, que sempre que um milagre bíblico acontece, tem um judeu perto. É só você ler a Bíblia. Você vê que é mais um milagre, não é? Tinha judeus. Sabe por quê? Porque as línguas eram um sinal para o povo judeu. E Paulo diz isso, porque eu estou falando aqui, tem muita gente que já está na carta aos Coríntios, Não, mas olha, não se esqueça que as duas cartas aos Coríntios são cartas de repreensão. 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 Não é de elogio. Nem Paulo não está parabenizando os coríntios, está repreendendo. E Paulo diz assim, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22. Lê a Bíblia aí, meu irmão. Lê aí primeiro a Bíblia. As línguas são um sinal, não para aqueles que creem, mas para os incrédulos. Para que os incrédulos pudessem ouvir na sua própria língua a pregação do Evangelho. Você está numa igreja pregando só para brasileiro. Por que você vai ficar falando aquelas coisas que ninguém sabe o que você está falando? Para quê? Um idioma deve ser usado numa congregação que fala um outro idioma. Eu vou pregar no México. Eu vou ter que, para que eles entendam perfeitamente, apesar que a língua, o espanhol e o português, se falar devagar dá para a gente entender, mas eu vou ter que pregar no espanhol, para que eles entendam. Ou então eu tenho que ter um intérprete. Senão não edifica. O que adianta eu vir aqui no rádio e começar a falar um monte de coisa que você não sabe, não entende o que eu estou falando? Você vai ser edificado? É como acontece. Você quer orar por alguém? Ore de maneira que a pessoa entenda a sua oração, para que ela possa dizer amém. Como é que eu vou dizer amém a uma coisa que eu não entendo? E nem você que está falando entende. Porque em 1 Coríntios, essa conversinha mole, eu não vou mais entrar nela, Eu vou citar a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, na parte B, diz que todas as coisas são feitas para edificar
ou fortalecer os outros. Se eu falo aqui o que você não entende, você não sabe o que eu estou falando, como é que você está sendo edificado ou fortalecido? Então essas coisas que acontecem nessas igrejas por aí são completamente inadequadas. É uma carnalidade a toda prova, para não dizer exibicionismo. As pessoas querem dizer que elas falam. Aquilo não é língua nenhuma. Aquilo não é nada. Aquilo é um monte de palavras sem sentido, para se mostrarem mais espirituais, que elas são cristãos de primeira classe. O que eu estou falando é só você ler a Bíblia. Leia, mas leia e entenda o que você está lendo. Primeiro entenda o seguinte, olha, eu vou repetir isso, já falei umas 4, 5 vezes, vou repetir. As 2 cartas aos Coríntios são cartas escritas pelo apóstolo Paulo, repreendendo, não é batendo palma aos coríntios, não, ele está repreendendo. Se você não consegue nem entender isso, então está difícil a leitura bíblica. E outra, abre aí, estou levando você na Bíblia, hein? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. 1 Coríntios 13, 8. O que o apóstolo Paulo escreve aí? As línguas cessarão. Por que ele diz que as línguas cessarão? Porque o trabalho evangelístico dos apóstolos no mundo da região mediterrânea se encerrou e foi realizado pelos apóstolos. Ali existiam profecias que estão contidas na Bíblia, revelações que estão contidas na Bíblia. Leia aí isso que eu acabei de falar. Efésios, capítulo 3, versículo 5. Por causa disso que Paulo escreveu, as línguas cessarão, porque senão a Bíblia teria que continuar sendo escrita. E Deus encerrou as revelações para os homens. Estão encerradas. Não existem novas revelações. Qualquer nova revelação e que não esteja escrita na Bíblia, porque se tiver escrito na Bíblia não é nova, né? Já está na Bíblia. Mas qualquer nova revelação é falsa, porque a Bíblia está encerrada. Isso é óbvio. Não entende? Quem não quer? Quem está com a mente cauterizada. Ora, o Evangelho foi escrito pelos apóstolos. A igreja foi fundamentada na doutrina dos apóstolos. Todo mundo sabe disso. Mas as pessoas não pensam. O que é a igreja foi fundamentada? Fundamento, alicerce. Quantas vezes você faz o alicerce para uma casa? Uma vez só. Você fez o alicerce, começa a levantar a casa, ou depois você faz outro alicerce em cima? Não, o alicerce já está ali. É a doutrina dos apóstolos. Não tem que fazer outro alicerce. E toda esta doutrina, todo este alicerce, por causa disso que diz que a igreja é fundamentada na doutrina dos apóstolos, foram as revelações de Deus recebida pelos escritores da Bíblia Sagrada e que foram, como eles eram escritores da Bíblia, foram registradas naquilo que a gente chama de Novo Testamento. E para que a palavra de Deus pudesse chegar a países de outras línguas,
é que Deus capacitou, não todos, algumas pessoas. Não eram todas. Eram algumas pessoas a pregarem em idiomas que eles não conheciam. Mas estas pessoas atestavam, através dos dons, a sua capacidade apostólica. Não era qualquer um. Leia aí. Leia isso que eu acabei de falar. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Você vê que eu estou falando e não estou querendo que você acredite no que eu falo. Não quero que você acredite no que eu falo. Eu quero que você acredite no que está escrito. Eu só repito aquilo que a Bíblia diz. Então, o que atestava que o sujeito era um apóstolo? Os dons. O que atestava Jesus como o próprio Deus? Os milagres. Atos capítulo 2, versículo 2. Vamos ler? Vamos ler? De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não está dizendo que era o vento. Ah, veio um vento. Não está dizendo vento. Um som. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Ora, mostrava que aquilo que eles estavam fazendo era algo divino. E Deus manifestava através desses acontecimentos maravilhosos. E Deus confirmava aquilo que os apóstolos falavam, e aquilo que os apóstolos escreviam. Deus confirmava isso através de coisas maravilhosas. Hebreus capítulo 2, versículos do 2 ao 4. Chegou um dia, um momento, um tempo, em que a Bíblia ficou completa. Hoje nós temos, graças ao bom Deus, a Bíblia completa. Então não precisa mais dos dons extraordinários, como uma confirmação. Não precisa mais, porque a Bíblia está completa. Hoje, a Bíblia ela está traduzida em mais de 2.800 idiomas e dialetos. Que língua que você vai falar? Para quê? Os tupis guaranis, os índios, têm a Bíblia na sua língua. Os russos têm a Bíblia na sua língua. Os árabes têm a Bíblia na sua língua. O inglês, e vai por aí afora. Por que dom de línguas? Que loucura é essa? Que carnalidade é esta? Isso era necessário durante o tempo em que o fundamento, o alicerce, a base da igreja estava sendo feito. Então esses dons, dentre eles o dom de línguas, era algo necessário. E Deus depositou esses dons nos apóstolos. Quando o fundamento foi lançado, já se edificava a igreja sobre o fundamento dos apóstolos, os dons cessaram, isso é óbvio. Não vê quem não quer. Leia. Ah, não concordo com o Mário. Mas então leia Efésios, capítulo 2, versículo 20. Eu estou falando e estou levando você a ler o que eu falo na Bíblia. Por causa disso que eu fico citando as passagens bíblicas aqui.
É porque aquilo que eu estou falando está exatamente naquela passagem que eu estou citando. O alicerce da igreja está... A igreja está pronta em cima do alicerce construído pelos apóstolos. Essa história de dom de línguas aí, para quê? E ninguém sabe o que o sujeito fala. Olha, e outra, a maioria são falsas, Deus está mandando te dizer. Aí o sujeito fala uns negócios que ninguém entende, o outro interpreta aquilo, mas em que lugar da Bíblia o dom de línguas é usado para profecia particular? Não, é para edificação da igreja, não de uma pessoa da igreja. O evangelho não é para edificar o Mário, é para edificar a igreja. Se o Mário faz parte da igreja, ele se edifica junto com a igreja. E Paulo diz, mas gente, está escrito. Vocês querem discutir aquilo que está escrito? Né, irmão? Você quer discutir o que está escrito? Então você vai discutir com Paulo, não comigo. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, que aquilo que ele fazia eram os sinais de um verdadeiro apóstolo. Então hoje tem gente que diz que tem dom de cura, tem dom de não sei do que, mas esses dons eram apostólicos. Olha aqui, os sinais de um verdadeiro apóstolo. 2 Coríntios 12, 12. A era apostólica acabou com o último apóstolo vivo, João. Está cheio de gente aí se identificando como apóstolo. O sujeito pode se identificar, problema dele. Mas que ele não é, ele não é. E quando ele diz assim, os sinais de um verdadeiro apóstolo, o que ele está dizendo? Que isso era exclusivo para algumas pessoas. Hoje qualquer pastor aí dessas igrejas malucas aí diz que fala em línguas. Mas que língua é essa? Qual que é o idioma que você fala? Porque língua na Bíblia é idioma. Não adianta você querer mudar, querer inventar que tem a língua do... Não inventa. Aí você está mudando a Bíblia. E olha, o castigo é perverso para quem faz isso. Dá uma lidinha também, eu sempre gosto de levar você na Bíblia. Atos 19, versículos 6 e 7. Leia também aos Romanos, capítulo 1, versículo 11. Dá uma lida lá, para você não ficar contra a verdade de Deus. Talvez você fique a favor da verdade da sua denominação. Mas não fica a favor da verdade bíblica. Quando, presta atenção no que eu vou lhe dizer, na festa de Pentecostes, né? Pentecostes, eu já falei isso aqui, quem me ouve já ouviu isso, não sei quantas vezes, né? O que quer dizer a palavra Pentecostes? 50 dias depois da Páscoa, igreja pentecostal, igreja dos 50 dias depois da Páscoa. Bom, você vê que as coisas começam ignorantemente, já pelo nome. Nossa igreja é pentecostal. Não, Pentecostes é uma festa judaica. Você é pentecostal? Eu não sou da festa judaica. Você vê que a coisa é de muita ignorância, de muita falta de conhecimento bíblico, né? Mas na festa de Pentecostes, quando se falou mais de uma dezena de idiomas, de línguas, quem falou? Quem foi que falou aqui?
Você lê sobre isso em Atos, capítulo 2, a partir do versículo 5. Quem foi que falou? Foi o povo que falou? Foi o presbítero que falou? Foi a irmã ungida que falou? Primeiro que nenhuma mulher aqui falou, hein? Vamos deixar claro isso. Eu não sou machista, não tenho nada contra as mulheres, sou do sexo masculino, sou casado, tenho netos, mas na Bíblia não há mulher falando em línguas, ensinando em lugar nenhum. Ontem que hora? Eu fui no médico na hora do almoço, estava passando ali perto do Palácio da Justiça, tem uma igreja ali dessas, né? E tinha uma mulher gritando lá dentro. Eu falei, o que ela está ensinando? Ela não pode ensinar ninguém. Mulher não pode ensinar. Isso é bíblico. Isto é bíblico. Ou não? Ou eu estou inventando? Se eu estou inventando, me mostra um lugar na Bíblia que a mulher recebe o título de pastora. Vamos lá. Me mostra um lugar na Bíblia que a mulher recebe o título de apóstola, profeta, presbítera, bispa, que o nome correto não é bispa, né? Seria episcopisa. Não tem. Não tem. Mas, quem é que recebeu aqui a capacidade de falar em mais de uma dezena de línguas aqui em Atos capítulo 2, a partir do versículo 5? Era o povo? Era o povo, eu pergunto. Não, eram os apóstolos. Esses dons foram dados somente para os apóstolos e pelos apóstolos. Leia Atos 8, 17 e 18. Leia Atos 19, 6 e 7. É só você ler. Hoje qualquer um fala, se eu quero, você fala aquelas coisas que ninguém tem, nem ele sabe o que ele está falando. Então, o dom de línguas verdadeiro, quando da edificação da igreja, ajudava inclusive as pessoas a identificarem um verdadeiro apóstolo. Como é que você identifica hoje um verdadeiro homem de Deus? Talvez você nem saiba identificar. Um verdadeiro homem de Deus hoje é um homem que prega exclusivamente a Bíblia. Não é um homem que ora bonito, que vai no monte, que fala o que você não entende, que diz que vai curar, que grita, que expulsa demônio. Leia na Bíblia. Um verdadeiro homem de Deus é o sujeito que prega a Bíblia, obedece, vive a Bíblia. Os sinais, de uma maneira geral, ontem um irmão me perguntou, quais os dons vigentes para a igreja hoje? Né? Eu respondi para ele que alguns dons foram verdadeiramente e exclusivamente para o período apostolar, porque era o período da fundação da igreja. Era um período de instrução. E Paulo faz uma alusão a isso em Efésios 2:20. Agora, é claro que Deus pode curar alguém. É óbvio. Deus cura. Deus. Não é o sujeito que promete cura. Olha, você faz aí uma oferta que Deus... Isso
piada, né? Isso é uma piada de mau gosto. Deus pode fazer qualquer coisa. Agora, homem nenhum tem este dom, porque isso foi exclusivo para o período dos apóstolos. Porque não existia a Bíblia. Precisava ser confirmado que aqueles homens eram homens de Deus. A Bíblia estava sendo escrita. Tem pessoas bem intencionadas aí que dizem que tem o dom de línguas. Mas vocês podem ser bem intencionadas, pessoas honestas, bem intencionadas, eu acredito. Mas vocês estão enganados. E estão enganando a si mesmo sobre o assunto. Leia a Bíblia. Eu volto a dizer, leia a Bíblia. Vocês não sabem o que vocês estão falando. E é um perigo. O Tiago diz do perigo da língua. E ali, língua, não está falando exclusivamente idioma. Está falando deste órgão aqui, ó. O perigo. Porque sem língua não se fala. São pessoas bem intencionadas. Mas o que vocês estão falando? Se vocês estão glorificando a Deus, por que as outras pessoas não entendem então? Mesma coisa eu te dar uma Bíblia em grego para você. Não vai entender nada. Qual a utilidade disso? Né? Você pode ver que tem Bíblias assim. Eu tenho uma Bíblia, por exemplo, em hebraico, em grego, mas tem em português também. Senão não adianta nada. Eu te dou uma Bíblia só em grego, você nem consegue ler. Vocês não estão falando nada celestial. Vocês estão falando o que vocês nem sabem. E é um perigo falar aquilo que a gente não sabe, porque Satanás é astuto. Não espere receber dons miraculosos. Miraculosos quer dizer milagrosos nos dias de hoje. Porque não há garantia bíblica nenhuma de que você vai fazê-los, de que você vai recebê-los. Né? Hoje um irmãozinho me escreveu lá, porque eu vi no YouTube, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Realmente o que ele viu é um absurdo, mas eu digo para ele, abandona o tal do YouTube, irmão, vai ler a Bíblia. Pare de focar a sua vida cristã em dons, foque na Bíblia Sagrada. Foque naquele que é o motivo da Bíblia Sagrada existir. Foque naquele de quem a Bíblia fala, do começo até o fim dela. Foque no nosso Senhor Jesus Cristo. E pare de ser enganado e ser massa de manobra dos espertalhões, líderes que existem por aí. Vamos então, queridos irmãos, queridas irmãs, encerrar a programação com uma oração. Querido Deus, amado Pai, Santo e poderoso e maravilhoso Senhor da glória, nós te agradecemos por todo este ensino bíblico que o Senhor nos trouxe. Que os meus irmãos e irmãs leiam as passagens bíblicas que foram citadas aqui, que esclarecem e muito sobre este assunto que a igreja brinca. A maioria das igrejas, das pessoas e dos líderes brincam com este assunto. Ajuda, Senhor, irmãos e irmãs a entenderem o verdadeiro propósito dos dons. Não é para engrandecer homem nenhum.
E se querem buscar os melhores dons, os mais excelentes dons, a Bíblia está cheia de excelentes dons para os dias de hoje. Dons de socorro, dom de ensino, dom de misericórdia, dom de exortação. Fala com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Ajuda-os a se esclarecerem sobre as coisas santas e não ficarem nas mãos dos enganadores e daquele que é o pai do engano. Livra-nos, ó Deus Todo-Poderoso, de toda forma do mal. Esta é a minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.